Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito maravilhoso poder rever os irmãos. Pastor Raiker é alguém que eu admiro muito, tenho grande apreço. O André é um grande amigo e rever todos os irmãos que tenho conhecido aqui. Na sexta-feira nós começamos a trabalhar, que o tema da nossa conferência, que é Teologia Bíblica de Adão a Cristo. Então, quem participou da live, só para eu ver, e ontem, certo? Então, muitas pessoas já têm acompanhado. Para quem está nos assistindo em casa e talvez não acompanhou, nós vimos que teologia é a ciência da revelação, é o estudo da revelação de Deus. E a teologia bíblica é uma área da teologia. Nós vimos que a teologia tem várias vertentes, tem a teologia sistemática, a teologia pastoral, e a teologia bíblica se preocupa em estudar o grande enredo das Escrituras. Nós vamos buscar entender os 66 livros da Bíblia como um livro só, como uma grande história bíblica que envolve criação, queda, redenção e consumação. Nós vimos que a teologia bíblica, a maneira como nós observamos as Escrituras, também vai moldar a maneira como nós enxergamos o mundo. Por exemplo, quando nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos também, por exemplo, por que as coisas são como são. Quando estudamos a queda e vemos a desordem na sociedade, vemos a maldade, nós vemos as calamidades, as notícias ruins no noticiário, nós sabemos por que as coisas estão como estão, porque entendemos a queda, mas também conhecemos a redenção em Cristo e sabemos qual é o caminho para a salvação do pecador e também esperamos uma consumação no final. Nós sabemos que a morte não tem a palavra final, o que nos aguarda é a glorificação, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, a teologia bíblica vai moldar a maneira como nós observamos o mundo. Nós vimos que ela pode nos privar de muitos equívocos, para nós compreendermos o que era sombra ali no Antigo Testamento e depois se torna substância no Novo, porque nós não observamos mais certas cerimônias ou certos sacrifícios que eram feitos, porque eles serviam como sombra que apontava para Cristo. Eu falei também, citando ali William Ames, que o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento testifica que ele veio. Não são histórias desconectadas, tudo tem um sentido, é um enredo orquestrado por Deus, no qual o Pai enviou o seu Filho por meio do Espírito para salvar um povo para o louvor da sua glória. Esse grande enredo da Escritura que nós começamos a estudar, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, no caminho de Emaús, mostrou para os seus discípulos o que, desde o Antigo Testamento, estava escrito a seu respeito, ali nos profetas, em Moisés, nos Salmos. Nós vimos também em Hebreus 1, que no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou pelo Filho, através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual criou o universo, o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, como eu falei a vocês, esse tema de Adão a Cristo tinha dois motivos. Um deles é porque nós íamos fazer um sobrevoo panorâmico, desde a queda de Adão até a redenção em Cristo. Então a gente falou um pouquinho, se puder colocar aqui no slide aquele gráfico, nós falamos um pouquinho desse gráfico aqui, desde a queda de Adão até a promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, as alianças que Deus fez no Antigo Testamento ali, as promessas, profecias, sombras que iam, apontando para a nova aliança em Cristo e o estabelecimento da nova aliança, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa nova aliança hoje à noite, no texto de Hebreus 8, se Deus assim permitir. Então, um dos motivos de Adão a Cristo é que a gente ia fazer esse sobrevoo, mostrando como se desenvolveu, claro,
resumidamente a história desde Adão até Cristo. No livro você vai também poder conhecer um pouco melhor, porque não dá para trabalhar tudo no tempo que nós temos, mas você também pode ler o livro e ver com calma esses detalhes. Mas também eu falei que tinha um outro aspecto, porque tanto Adão quanto Cristo são dois cabeças federais. O que é isso, pastor? Cabeça federal? Um cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. Um indivíduo que representa um grupo. Por exemplo, um pai de família. Ele é um indivíduo que é um pai que representa a família. Um presidente de uma nação. Ele é um indivíduo que representa aquela nação. Então, Adão representa, aqui é um cabeça federal da humanidade. E hoje nós vamos falar a respeito disso no texto de Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, do 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde o pecado superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria convidar os irmãos a nós fazermos mais uma oração. Santo Deus, estamos diante da Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Ó Senhor, fala aos nossos corações. Eu reconheço a minha total necessidade de Ti. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Que o Teu Santo Espírito convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja edificada. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos diante desse precioso texto da carta aos Romanos. Muito obrigado, pastor Raik. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos ao final da sua terceira viagem missionária. Ele gostaria de ir para a Espanha para pregar o evangelho, então ele envia essa carta à igreja de Roma,
para mostrar o evangelho que ele prega, mostrar suas intenções missionárias, pedir um apoio missionário para aquela igreja, para ir para a Espanha, entre outros objetivos. Mas nós observamos em Romanos o evangelho que Paulo prega de maneira fabulosa, incrível, fantástica. Nós vamos observar desde o capítulo 1, que ele vai mostrar, né, que a ira de Deus se revela do céu por conta de toda a impiedade e perversão dos homens. Ele vai mostrar que aqueles gentios, que conhecem a revelação geral de Deus, e ainda assim desprezam o Senhor, pecaram contra Deus, né? Porque eles, só de nós contemplarmos a criação, nos é revelado o Criador. Mas no capítulo 2, ele vai mostrar que até mesmo os judeus, a quem foi dado a lei, os oráculos do Senhor, foram mostrados a eles, né, a palavra do Senhor, eles tiveram conhecimento, ainda assim eles também pecaram contra Deus. Gentios pecaram contra Deus, judeus também pecaram contra Deus. No capítulo 3 ele vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então a gente fica numa situação, caramba, é como aquele cara que vai no médico, e o médico diz assim, olha, a sua situação aqui está terrível, está de morrer, não tem o que eu possa fazer por você. Nossa, judeus pecaram, gentios pecaram, todos pecaram, e agora? Aí quando você está indo embora, o médico vai dizer assim, mas, aí essa é a boa notícia, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Que evangelho glorioso. Ele vai falar sobre a justificação pela fé, como nós somos justificados pela fé em Cristo, não há outro caminho para a salvação. Ele mostra no capítulo 4 que até mesmo os antigos, Abraão, creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, né? No capítulo 5 vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse contexto de ensinar a justificação pela fé, ele vai mostrar por que as coisas são como são. Por que o pecado afetou tanto assim, né? Todos, né, de maneira universal. Por que as coisas são como são? Como eu falei, quando nós observamos a queda, nós entendemos por que há tanta maldade, porque nós vemos no noticiário notícias tão terríveis. Por que as coisas são desse jeito? Então ele vai mostrar, falando a respeito desse representante, desse cabeça federal, esse primeiro Adão. Aqui dos versículos iniciais, nós vamos observar isso. Aqui do versículo 12 ao 14, ele vai dizer o seguinte, portanto, assim como por um só homem, fica implícito que esse um só homem, quem é? Adão, o primeiro Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Quando você vai observar, né, na sua casa, Gênesis 2, do 15 ao 17, Gênesis 3, 22, Gênesis 3, 3, Gênesis 3, 17, Oséias 6, 7, eu não vou ter tempo de abrir todos esses versículos, mas ele vai falar a respeito daquele acordo que tinha sido feito com Adão, daquele pacto de obras que eu citei, que se ele obedecesse, ele viveria, se ele obedecesse, poderia comer da árvore da vida, viver eternamente, mas se ele desobedecesse, ele morreria. O salário do pecado é a morte, certo? E como Adão era o representante da humanidade, o seu pecado afetaria toda a sua descendência. E o que é o pecado? É a transgressão à lei de Deus. Qual era a lei que tinha sido dada para Adão ali no Éden? Da árvore do conhecimento, do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Eu falei para vocês ontem, só mencionei que a morte, ela tem 3 aspectos: morte física, morte espiritual e a morte eterna. O que é a morte física, pastor? É a separação da alma com o corpo, né? Morte física, separação da alma com o corpo. Você vê ali, o corpo vai para o pó da terra. Morte espiritual, trata-se da separação espiritual entre Deus e o homem. Você já leu Efésios capítulo 2, quando diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Uma pessoa pode estar viva fisicamente,
mas espiritualmente morta, precisando de um novo nascimento, como o Senhor Jesus Cristo fala em João no capítulo 3, né? E a morte eterna é a segunda morte, diz respeito ao juízo, ao estado de tormento eterno dos condenados. Isso se refere ao lago de fogo, à eterna separação do homem para com as bênçãos do Criador. Que situação terrível, que devastação. Às vezes a gente não pensa como isso é terrível, que situação de morte, né? Como eu acho que seria interessante a gente ler rapidinho esse texto de Efésios 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Essa é a situação que passou para a humanidade após a queda. Uma situação de morte espiritual. Não é à toa que a gente vai observar logo as consequências dos filhos do primeiro casal, Caim matando Abel, a imoralidade, né, na criação, a ponto do Senhor enviar o dilúvio, porque conhecia o desígnio mal do coração humano. Do coração saem as imoralidades, os homicídios, as atrocidades. As obras da carne são bem conhecidas: prostituição, imoralidade, lascívia, idolatria, facções, feitiçarias, coisas desse tipo nós vamos observar. Então a morte passou a todos os homens porque Adão era o seu cabeça federal. Ele é um indivíduo que representa um grupo. Como eu falei, o pai de família representa a sua casa, um presidente pode representar uma nação, e Adão era o representante da humanidade, de forma que o seu pecado, nós caímos em Adão. Nós chamamos, né, na teologia, de pecado original. O ser humano já nasce afetado pelo pecado, inclinado para as obras da carne e a malícia. Não é à toa que Davi falou no Salmo 51, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Você já parou para observar que você não precisa ensinar uma criança a cometer um pecado? Só você deixar de ensinar o certo, você já consegue observar ela com inclinações egoístas, com coisas erradas. Bote duas crianças numa sala cheia de brinquedos. É possível que aconteça isso. Está lá um monte de brinquedos, Lego, carrinho, um monte de brinquedos. Você pega um brinquedo e deixa na mão de uma criança. Pode ser que a outra criança, ao invés de pegar qualquer outro brinquedo, ela quer aquele que está na mão do outro, mostrando ali as suas inclinações egoístas, né? Porque o pecado afetou toda a humanidade, porque todos pecaram. Não é difícil nós notarmos isso nos seres humanos. E aí ele faz uma digressão, ele diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, né? Então Paulo possivelmente aqui faz uma digressão em sua argumentação para responder uma possível objeção. As pessoas poderiam falar, né, que não seriam responsabilizadas pelos seus pecados se não transgredissem a lei, né, de Moisés, porque o pecado é transgressão da lei. Alguém poderia questionar, mas esse período aqui, entre Adão, depois da queda de Adão, até Moisés, não tinha a lei impressa, né? Não matarás. Não tinha ali as duas tábuas da lei, toda aquela lei que nós encontramos em Moisés. E aí? Mas é importante nós observarmos que Paulo, ele já tinha inclusive falado no capítulo 2, que os gentios que pecaram sem a lei, eles pecaram contra a sua própria consciência. Eles tinham a revelação de Deus, mas tinham a consciência colocada por Deus, e quando eles as transgrediam, eles já estavam pecando. Então, mesmo nesse período, essas pessoas afetadas por Adão,
pelo pecado de Adão, já cometiam pecados, né? Já transgrediam a lei de Deus, por assim dizer. Alguns exemplos, você vai observar, por exemplo, como eu falei, Caim matou Abel, né? Mesmo que ele não conhecesse o mandamento, não matarás, quando ele cometeu esse ato, ele estava transgredindo a sua própria consciência, pecando contra Deus. O povo que morreu no dilúvio, ou o povo de Sodoma e Gomorra, que também pereceu, né? A realidade do pecado é universal. Paulo simplesmente responde à realidade da universalidade do pecado muito antes da lei ser entregue a Moisés, né? Com esses exemplos que nós citamos aqui. Então, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, mesmo que eles não tivessem esse mandamento como tinha sido dado a Adão, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, né? Então, eles não tinham, quem sabe, ali a lei escrita, mas ainda assim estavam transgredindo, pecando contra Deus, violando a sua consciência e a revelação que eles tinham do Senhor, e eles foram afetados pelo pecado original também. Paulo, então, responde esse possível questionamento. Então, ele vai dizer a respeito desse Adão, que o qual prefigurava aquele que havia de vir. Prestem bastante atenção nisso. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu falei para vocês que uma palavra ontem que eu disse que eu ia falar um pouquinho mais, que é o tipo. Ele prefigura, é um indivíduo que aponta para alguém superior a ele mesmo. Por exemplo, como a gente falou lá, Gênesis 3,15, já havia a promessa de um descendente, a promessa de um outro, de um segundo Adão. Esse Adão apontava para alguém superior a ele mesmo. Eu trouxe para vocês uma definição do que é um tipo. Tipo é uma pessoa, um lugar, uma instituição, um evento histórico designado por Deus para apontar para alguma pessoa, lugar, instituição ou eventos históricos futuros. Por exemplo, o sistema sacrificial no Antigo Testamento, né? Então, um animal era sacrificado e aquilo ali apontava para um sacrifício superior. Tanto que João Batista fala para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem vários tipos que você vai observar nas Escrituras. Por exemplo, em Hebreus nós vemos que Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém, é um tipo de Cristo. No João, no capítulo 6, nós vamos ver que o maná, que era o pão que desceu do céu, alimentou o povo no deserto. Jesus vai dizer: olha, eu sou o pão da vida. Então aquele pão que desceu do céu apontava para um pão superior. Nós vemos que assim como a serpente foi levantada no deserto, né, quando o povo foi picado por serpente, né, Moisés orou a Deus, ele erigiu uma serpente de bronze, e o povo que estava ferido, né, de ter sido picado pela serpente, quando olhava para aquela serpente de bronze, era curado das suas enfermidades. Isso prefigurava algo superior, porque assim como a serpente foi erigida no deserto, o Filho do Homem foi levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está dando para entender o que é um tipo? Tipo é um evento, um personagem, uma circunstância ali que aponta para algo superior que virá no futuro. A gente vai observar outros sinais e tipos no Antigo Testamento que a gente vê no Novo Testamento apontando, revelando. Por exemplo, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E aqui o texto está dizendo que Adão prefigurava alguém que viria, aquele que viria. Então Adão era um tipo nesse sentido. Então o tipo, aquilo para que o tipo aponta sempre é maior do que o tipo, né? Como a gente viu, por exemplo, o sangue de touros e bodes
menor do que o sangue de Cristo. Eles não purificavam, não resolviam o problema de pecados. O sangue de Cristo, de uma vez por todas, resolve. E terceiro, os tipos são, ao mesmo tempo, semelhantes e diferentes dos seus antítipos. O que é o antítipo? É aquilo para onde o tipo prefigura, aquilo para onde o tipo aponta. Então ele fala aqui que, de alguma forma, Adão era um representante, um homem que cometeu um ato que afetou muitos. Ele prefigurava um outro. Esse outro é Cristo, o segundo Adão, que através de um ato afetaria muitos, representaria muitos. Ficou claro até aqui? Então a gente falou do primeiro Adão, certo? Agora vamos falar do segundo Adão, né? Vamos observar, aqui aprendemos que todos os seres humanos foram afetados pela queda do seu primeiro pai, seu cabeça federal, Adão. Todos nasceram inclinados para o mal, mortos espiritualmente, necessitados de salvação, e não há nada que um ser humano faça por si mesmo para se purificar do pecado. Todos precisam de um Salvador, todos precisam de um outro representante, todos precisam de um Messias, todos precisam de um segundo Adão. E é sobre esse que a gente vai observar agora, no versículo 15 e 16. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne. Trouxe uma frase que diz assim: mas com relação à obra de Deus em Cristo, para os filhos de Deus, esse mal, o pecado e a morte, foi mais que cancelado. Para eles, a graça de Deus e seu dom da salvação transformaram a morte em seu próprio oposto. A morte, para os cristãos, veio a ser lucro. Então, um só homem cometeu um ato de justiça, e ele justificou a muitos. O que é mais fácil? Você começar um incêndio ou você apagar? É muito mais fácil começar, né? Ali com uma fagulhinha de fogo numa floresta seca, toca fogo em tudo. Agora, para apagar, meu amigo, é difícil. O que é mais fácil? Matar ou ressuscitar? É muito mais fácil matar. Então, o que Adão fez foi terrível. Trouxe toda essa situação, mas o que Cristo faz é muito glorioso. O Verbo se fez carne, o Filho de Deus veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, cumpriu todas as exigências divinas para resgatar o seu povo, a sua igreja. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar pelo preço por todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, de maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Louvado seja Deus. Ele nos tira da morte para a vida, Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que éramos filhos da ira, em Cristo somos filhos de Deus. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Ele é o nosso representante federal, Ele cumpre em nosso lugar as exigências divinas, Ele nos salva de tamanha condenação. Por um ato, a sua vida perfeita de obediência, culminando em sua morte na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, assunto aos céus, recebeu o nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Em 1 Coríntios nós vemos essa relação, 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Abra comigo 1 Coríntios 15, 45. Diz assim, 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão. Um puritano chamado Thomas Goodwin, do século 17, ele falou o seguinte: diante de Deus há dois homens, Adão e Jesus Cristo, e todos os outros homens estão pendurados nos cinturões deles dois. Ou alguém está em Adão, todos aqueles que nascem somente fisicamente estão em Adão, mas aqueles que nasceram de novo estão em Cristo. Aqueles que se renderam ao Senhor, se arrependeram e creram em Cristo, estão numa nova aliança com o Senhor, né? Então, diante de Deus tem esses dois. Para nós concluirmos nosso último ponto, uma comparação entre os dois vai ser feita. Vai ser dito assim no versículo 17 ao 21. Observe assim o contraste que é apresentado aqui, ó. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Olha, ofensa, morte. Agora o contraste. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Observa o contraste. Ofensa de um, meio de um, reinou a morte, e aí vai dizer o seguinte: reinou a vida, abundância de graça, e também somente por um, que é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, eu trouxe um comentário que diz o seguinte: os efeitos da ação de Cristo se estendem a todos que pertencem a Ele, assim como os efeitos da ação de Adão se estendem a todos que pertencem a Ele. Todas as pessoas, sem exceção, pertencem a Adão, mas apenas aqueles que vêm a ter fé, que recebem o dom, pertencem a Cristo. O ato de justiça é o ato de coroamento da obediência de Cristo durante toda a sua vida, quando ele se entregou sua vida, diz F.F. Bruce. Meus irmãos, nós devemos pensar em quem nós estamos. Nós estamos em Adão ou em Cristo? Nós estamos tentando nos salvar inutilmente pelas nossas próprias obras e esforços, que serão inúteis, nunca serão suficientes para satisfazer a justiça divina, ou nós confiamos na obra realizada por Cristo? A única maneira de termos paz com Deus é no segundo Adão, Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes fez um contraste muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: Cristo é o segundo Adão, pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão caiu no jardim, o segundo Adão triunfou no deserto. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. O segundo Adão trouxe ao mundo a justiça e a imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso, o segundo Adão nos leva de volta ao paraíso. Olha o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre Adão e o nosso Senhor Jesus Cristo. Para caminharmos para a nossa conclusão, esses versículos finais. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei, queridos irmãos, ela serve como um raio-x. Ela não cria o problema, ela mostra o problema. Digamos que a pessoa está doente, bate a chapa, o raio-x mostra: olha, está tenso. Mas o raio-x não resolve o problema. É necessário alguém que resolva esse problema. Então o raio-x é levado ao médico, e é o médico que vai tratar do problema. Da mesma forma, a lei ela serve de aio
para nos conduzir a Cristo. Ela mostra o problema e é Cristo quem resolve o problema. É Ele quem nos salva. Jesus Cristo, meus irmãos, é o cabeça da igreja. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz Atos 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Só existem duas condições para os seres humanos: ou estão em Adão, nasceram fisicamente, inutilmente buscam se salvar a si mesmo, caminhando para a morte, ou estão em Cristo, ou nasceram de novo, foram regenerados, salvos por sua graça, justificados diante de Deus e caminham para novos céus e nova terra. Em que situação você se encontra hoje? Você já se rendeu a Cristo? Você já nasceu de novo? Examine a sua vida. Examine a sua vida. Você que me escuta em casa também, reflita. Você está em Adão ou você está em Cristo? Somente em Cristo há salvação. Um detalhe aqui importante, meus irmãos. Para o apóstolo Paulo, Adão não era um mito. Adão não era um personagem inventado. Ele era um personagem histórico. Ele faz a comparação de Adão com Cristo. É muito perigoso nós tentarmos transformar em parábola os primeiros capítulos da Bíblia, né? A teologia paulina não faz isso. Que nós possamos refletir a respeito da tão grandiosa salvação que temos em Cristo e a sua maravilhosa obra redentora. Vocês lembram quando eu falei na live? Quando a gente vai estudando a respeito do que o Senhor fez por nós, né? A gente vai ver, por exemplo, quando Paulo fala em Romanos 11, a gente vai ver a profundidade da grandeza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. A gente vai adorar a Deus diante de tão grande salvação, então diante de tão maravilhosa graça que foi demonstrada e concedida a nós. Nós devemos viver para a sua glória. Nós devemos anunciar esse evangelho a outros, proclamar que conhecemos o caminho de salvação, que é Jesus Cristo, o Senhor. Vamos viver para a glória de Deus. Esse conhecimento da salvação deve nos levar a duas coisas: a adoração e ação. Adorar a Deus pela grandeza da sua salvação e ação, viver uma vida para a sua glória. Nós obedecemos por amor daquele que nos amou primeiro. Vivamos para a glória de Deus. Busquemos cultivar relacionamento com Deus, observar os seus mandamentos por amor. E para concluir, gostaria de ler frase de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: a justiça de Adão seria nossa, desde que ele a mantivesse, e o pecado dele tornou-se nosso no momento que ele pecou. Da mesma forma, tudo o que o segundo Adão é, ou tudo o que ele faz, nos pertence, visto que ele é o nosso representante. Em uma outra parte ele vai dizer o seguinte: Jesus é o cabeça de seus eleitos. Em Adão, cada herdeiro de carne e sangue tem um interesse pessoal, porque ele é o cabeça da aliança e o representante da raça, considerada sob a lei das obras. Sob a lei da graça, toda a alma redimida está em união com o Senhor, visto que ele é o segundo Adão, o fiador e substituto dos eleitos na nova aliança de amor. Charles Spurgeon. Você encontra-se em Adão ou em Cristo? Eu te convoco agora. Se você reconhece que ainda não é um cristão, arrependa-se dos seus pecados, crê em Cristo e grande salvação te espera. Vá ao Senhor em oração e clama: Senhor, salva-me, muda, tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne, salva-me. Vá até o Senhor e grande perdão e salvação em Cristo te espera. Só há salvação no segundo Adão, Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Senhor, que
que possamos cada dia mais nos deleitar nas Tuas preciosas verdades, nesse Evangelho, Senhor, tão maravilhoso, de que em Cristo temos perdão, de que num ato de justiça nós temos justificação, temos vida eterna, que o Senhor nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, o Senhor nos fez Teus filhos, que vivamos para a Tua glória, que venhamos viver, Senhor, para Te seguir, Te amar e caminhar para a cidade celestial. Em nome de Jesus, amém.